Em tempos longínquos, sob os céus iluminados pela lâmpada do sol e da lua, reinava Xerxes, o poderoso monarca de magnitude inigualável. Seu império se estendia do coração da Índia até as areias distantes da Etiópia, abrangendo 127 províncias. Em sua fortaleza, na cidadela impenetrável de Suzã, Xerxes ocupava o trono, ostentando a sua coroa de autoridade. No terceiro ano de seu reinado, Xerxes ofereceu um banquete majestoso a seus nobres e oficiais. Reunidos sobre a mesma cobertura, estavam os líderes militares da Pérsia e Média, os príncipes e os nobres das províncias. Por um longo período de 180 dias, Xerxes exibiu o opulento tesouro de seu império, os esplendores de sua realeza e o brilho de sua grandeza. Ao término desse período, no jardim interno do palácio, o rei realizou um banquete de 7 dias. A festividade abriu seus braços para acomodar todos, do mais rico ao mais necessitado que habitava a cidadela de Suzã. O jardim era ornamentado com faixas de linho azul e branco, penduradas por anéis de prata nas robustas colunas de mármore. Assentos forjados em ouro e prata descansavam sobre os mosaicos de mármore, madrepérola e gemas cintilantes. Em uma demonstração de generosidade, o rei serviu o vinho real em taças de ouro para todos os convidados, e eles foram instruídos a beber à sua vontade, permitindo-lhes experimentar a benevolência do rei. Enquanto isso, em outra parte do palácio, a rainha Vashti realizava um banquete para as damas da corte. No sétimo dia, enquanto o vinho fluía e a alegria infundia a atmosfera, o rei, inebriado, ordenou a seus oficiais que trouxessem a rainha Vashti à sua presença, ornando a coroa real. Ele desejava exibir a beleza incomparável da rainha a seus súditos e nobres, pois ela era a joia mais preciosa do seu reino. No entanto, quando os mensageiros reais transmitiram a ordem do rei à rainha, ela se recusou a acatar. A recusa gerou um turbilhão de fúria e indignação no rei. Para aconselhá-lo sobre o que a lei ditava para tal insolência, Xerxes convocou os sábios, mestres da justiça e direito. Em resposta à pergunta do rei sobre a punição apropriada para Vashti, Memucã, um de seus conselheiros, disse que a recusa da rainha ofendeu não apenas ao rei, mas a todos os nobres e povos das províncias. A conduta da rainha, disse ele, se tornaria um exemplo para todas as mulheres e o levaria ao desprezo por seus maridos. Para prevenir tal calamidade, sugeriu um decreto real deveria ser emitido e incluído na lei irrevogável da Pérsia e Média, afirmando que Vashti nunca mais poderia comparecer diante ao rei e que outra mulher, mais digna, ocuparia seu lugar como rainha. Com a proclamação do decreto, todas as mulheres respeitariam seus maridos, independentemente da sua riqueza ou da falta dela. O conselho de Memucã foi aceito com prazer e assim o rei fez cumprir a proposta. Cartas foram enviadas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando todo homem deveria ser o senhor de sua própria casa. Após a fúria de Xerxes ter se dissipado, a lembrança da bela Vashti ressurgiu, como um fantasma dançando em sua mente, junto à memória do decreto que condenara a rainha à obscuridade eterna. Os sábios conselheiros do monarca propuseram uma solução. O império seria vasculhado em busca das mais esplêndidas virgens, cuja beleza pudesse substituir a ausência de Vashti. E assim foram nomeados os comissários, enviados para cada canto do reino para reunir tais belezas à cidadela de Suzã. Ali, sob o olhar atento de Hegai, guardião das mulheres do rei, receberiam cuidados dignos de uma futura rainha. Aquela que mais agradasse ao soberano herdaria o trono que pertencera a Vashti. Durante esses tempos, na fortaleza de Suzã, residia um judeu chamado Mardoqueu, da linhagem de Benjamim, exilado de Jerusalém pelo infame Nabucodonosor. Ele era o guardião de Radassa, também conhecida como Ester, uma órfã de incomparável beleza que ele havia adotado como filha. Quando o decreto real ecoou pelas muralhas da cidade, Ester foi levada à fortaleza e aos cuidados de Hegai. A beleza e graça de Ester encantaram Hegai, que prontamente concedeu a ela os melhores tratamentos e os alimentos mais finos. Ela foi honrada com a companhia de 7 das mais requintadas donzelas do palácio. Foram alojadas na melhor parte do harém. Seguindo as instruções de Mardoqueu, Ester manteve as suas origens em segredo. Mardoqueu caminhava diariamente ao redor do pátio do harém, procurando notícias de Ester, preocupado com o que o destino poderia lhe reservar. Cada donzela que se apresentava ao rei passava antes por 12 meses de preparação, 6 meses banhada em óleo de mirra e 6 em perfumes e cosméticos. No tempo devido, chegou o momento de Ester. Seguindo o conselho de Hegai, Ester não pediu nada além do que ele sugeriu. Sua beleza e graça conquistaram os corações de todos os que a viam. No 7º ano de seu reinado, no mês de Tebete, Ester foi apresentada a Xer. O rei encantado preferiu Ester a todas as outras e ela conquistou sua aprovação. Com grande júbilo, o rei colocou a coroa real na cabeça de Ester, proclamando-a rainha. Em honra à sua nova esposa, o rei promoveu um grande banquete para seus nobres e oficiais,
proclamando um feriado em todo o reino e distribuindo presentes por sua generosidade. Esther, ainda seguindo as orientações de seu tutor, manteve seu passado e sua linhagem em segredo. Um dia, enquanto Mardoqueu estava em seu posto, descobriu uma conspiração. Bigtan e Teres, guardiães da porta do rei, planejavam assassinar o grande Xerxes. Levando a informação a Esther, a rainha informou ao rei sobre o complô em nome de Mardoqueu. Após a confirmação da trama, os dois conspiradores encontraram o destino na forca. O heroísmo de Mardoqueu foi registrado nos anais do reino, gravado para a eternidade sobre o olhar do rei. Na sequência desses eventos que abalaram o reino, o monarca concedeu a Amã, filho de Hamadata, um título de honra incomparável, elevando-o acima de todos os nobres da corte. Toda a corte real, em obediência às ordens do rei, inclinava-se diante a Ramã, mas Mardoqueu desafiou a ordem, recusando-se a curvar. Diante de tal insubordinação, os oficiais da corte o interrogavam: por que ousas desobedecer à ordem do rei? Mas Mardoqueu, um judeu, não lhes concedia ouvidos. Diante de tal obstinação, os oficiais levaram a questão a Amã, questionando se tal conduta seria tolerada. Ao constatar que Mardoqueu não se curvaria, Ramã ficou inflamado com a ira. Conhecendo a origem do judeu, percebeu que a mera morte dele não seria suficiente. Assim, Ramã concebeu um plano para aniquilar todos os judeus espalhados por todo o império de Xerxes. No início do 12º ano do reinado de Xerxes, foi lançada a sorte, o Pur, na presença de Ramã, para escolher o dia e o mês para a execução de seu plano nefasto. O dia escolhido foi o 13º do 12º mês, o mês de Adar. Então Ramã apresentou sua proposta a Xerxes: há um povo peculiar, disperso e isolado em todas as províncias de teu império, que não segue nossas leis nem se adequa aos nossos costumes. Não seria prudente tolerar sua existência. Se o rei se agradar, que se decrete a destruição deles, e eu depositarei uma soma colossal de prata na tesouraria real para que se execute tal feito. Ouvindo tal proposta, o rei entregou seu anel selo a Ramã, concedendo-lhe o poder de agir conforme julgasse melhor. Ramã ordenou que cartas fossem escritas aos governadores de cada província e aos líderes de cada povo. Nelas, era ordenada a total aniquilação dos judeus, em um único dia, o 13º do 12º mês. Enquanto o rei e Ramã sentavam-se para celebrar com vinho, a cidade de Suzã mergulhou em um caos inimaginável. Ao descobrir os terríveis desígnios forjados nas entranhas do palácio real, Mardoqueu se viu consumido por um desespero sem limites. Rasgou suas vestes em um ato de profunda angústia, cobriu-se com um humilde pano de saco e se aspergiu com cinzas, símbolos de sua dor e luto. Perambulou pela cidade, lamentando-se em voz alta, num choro amargo que ecoou nas pedras das ruas e nos corações do teu povo. Aproximou-se da importante porta do palácio real, porém não adentrou. Em cada província onde a maldição do decreto do rei se alastrava, uma maré de prantos judeus emergia, marcada por jejum, lágrimas e lamento profundo. As notícias da tristeza de Mardoqueu chegaram à rainha Esther por meio de suas criadas e dos responsáveis por seu harém. A consternação se apossou dela, que em um gesto de consolo enviou roupas para substituir o pano de Mardoqueu. No entanto, o homem recusou tal oferenda. Desesperada por respostas, Esther convocou a Ratá, um dos oficiais do rei, a seu serviço, e o incumbiu de descobrir a causa da tormenta que assolava Mardoqueu. Ratá, obedientemente, o procurou, na praça da cidade, em frente às majestosas portas do Palácio Real. Ele então contou os horrores que lhe atormentavam. Falou da maldição planejada por Ramã, da prata prometida para a execução do seu povo, e entregou a Ratá a cópia do decreto de extermínio. Suplicou-lhe para que levasse tais informações a Esther, instigando-a a rogar por misericórdia perante o rei, intercedendo por seu povo. Ratá retornou e relatou tudo o que ouvira, mas a rainha, temerosa, recordou-lhe da lei real. Nenhum homem ou mulher poderia se aproximar do rei no pátio interno sem ser convocado, sob a pena de morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro, e ela não era chamada na presença do rei há mais de 30 dias. Esther então enviou sua resposta a Mardoqueu. Ordenou que todos os judeus em Suzã jejuassem por 3 dias e noites em seu favor. Ela e suas criadas fariam o mesmo. Após esse período, ela iria ao rei, mesmo que contra a lei. Se fosse para morrer, então morreria. Mardoqueu, ao ouvir a determinação da rainha, retirou-se cumprindo fielmente todas as suas instruções. Após os 3 dias de jejum, Esther, adornada em seus majestosos trajes reais, posicionou-se no pátio interno do palácio, confrontando diretamente o salão do rei. Ele, sentado em seu trono, mirava a entrada do palácio. A visão de Esther, em sua glória real, amoleceu o coração do monarca, que com um gesto de misericórdia estendeu-lhe o cetro de ouro. Com delicadeza e reverência, Esther tocou a ponta do cetro. O rei, intrigado e ao mesmo tempo encantado pela coragem da rainha, perguntou: qual é o seu pedido, rainha Esther?
Ainda que seja a metade do meu reino, será concedido. Esther então propôs: peço que venha com Ramã ao banquete que preparei em sua honra. A resposta do rei foi imediata: que Ramã seja trazido imediatamente para atender ao pedido da rainha. Assim, o rei e Ramã foram conduzidos ao banquete que Esther havia meticulosamente preparado. No calor da celebração, embalados pelo vinho, o rei questionou novamente Esther sobre seu desejo. Ele reiterou sua promessa de que mesmo que fosse a metade de seu reino, seria concedido a ela. Esther, em resposta, apenas pediu que o rei e Ramã voltassem para um novo banquete no dia seguinte, prometendo revelar então o tal pedido. Naquele dia, Ramã deixou o palácio em um estado de euforia, mas ao ver Mardoqueu imóvel na porta do palácio, sua alegria se transformou em fúria. Contudo, Ramã se conteve e seguiu para casa. Na tentativa de aplacar sua ira, Zeres, sua esposa e seus amigos sugeriram a construção de uma forca gigantesca de mais de 20 metros de altura. Com ela, propuseram que Ramã pedisse ao rei enforcamento de Mardoqueu na manhã seguinte. Entusiasmado com o plano, Ramã ordenou imediatamente a construção da forca. Naquela noite, o monarca não havia conseguido dormir, estava preso nas garras da insônia, e numa busca por sossego, ele ordenou que as crônicas de seu reino fossem trazidas e lidas em sua presença. Foi então que, no sussurro do destino, ressoaram as palavras de registro que descrevia Mardoqueu, o judeu, frustrando a trama sinistra de Bigtã e Teres, que almejavam a vida do rei. Qual foi o tributo dado a Mardoqueu por tal lealdade? Inquiriu o rei. Os servos do rei responderam: nenhum louvor foi concedido a ele, meu senhor. No momento que essa conversa se desenrolava, o som dos passos ecoou pelo pátio. Era Ramã, cujo coração estava repleto de um ódio insidioso, chegando com a intenção de fazer com que o rei decretasse a morte do judeu. Sem saber da trama negra que se tramava, o rei mandou que Ramã fosse admitido à sua presença. O rei então indagou a Ramã: que honra deve ser concedida àquele que o rei se deleita em honrar? Ramã, cego pela arrogância, pensou que ninguém além de si mesmo seria digno de tal honra. Ele propôs então que um manto real e um dos magníficos cavalos do rei fossem concedidos a tal homem, e que ele fosse conduzido pela cidade com a proclamação. O rei ordenou que Ramã fizesse exatamente o que havia proposto, não para si mesmo, mas para Mardoqueu, o judeu. Ramã, com o coração pesado de incredulidade e ódio, cumpriu a ordem do rei. Assim, Mardoqueu foi glorificado perante todos na cidade, montado em um cavalo real e trajando um manto, enquanto Ramã, o poderoso, era forçado a fazer tal proclamação. Após o desfile, Mardoqueu regressou à porta do palácio real. O rei e Ramã juntaram-se à rainha Esther para o banquete prometido. No segundo dia do banquete, o rei, em sua generosidade sem limite, fez uma oferta costumeira à rainha. Qual o seu desejo, minha rainha Esther? Peça, e mesmo que seja metade do reino, concederei a você. Esther, com coragem nascida do desespero, fez sua súplica. Se encontrei favor aos olhos do rei, peço a minha vida e a vida do meu povo, pois nós fomos vendidos, nós, eu e meu povo, para a destruição, a morte e a aniquilação. Se estivéssemos sido vendidos apenas como escravos, eu teria permanecido em silêncio, mas agora o perigo é demais para eu ser ignorado. A fúria contida no rei despertou. Quem ousaria fazer tal coisa? Onde ele se esconde? Esther, com os olhos fixos no rei, apontou para o astuto Ramã. O adversário e inimigo é este vil. Perante a acusação, o semblante de Ramã desmoronou. Ele sentiu medo percorrer seu ser, congelando o seu sangue ao perceber o olhar incisivo do rei sobre ele. Xerxes, incapaz de conter sua raiva, se afastou da festa, buscando o refúgio do jardim do palácio. A sós com a rainha, Ramã suplicou por sua vida, desesperado. Quando o rei retornou ao salão do banquete, encontrou Ramã prostrado diante de Esther, uma cena que lhe provocou mais ódio ainda. Teria ele a audácia de violar a rainha em minha própria casa sob os meus olhos? A declaração do rei foi como um sinal para os seus oficiais, que o prontamente cobriram o rosto de Ramã. Um deles, Arbona, revelou a existência da forca construída por Ramã para Mardoqueu. Ao ouvir as palavras, o rei deu sua ordem final: enforquem-no nela. E assim, o destino de Ramã se cumpriu na forca que ele mesmo construíra para Mardoqueu, e a ira do rei encontrou paz. Naquele mesmo dia, o rei concedeu à virtuosa rainha Esther todos os bens pertencentes a Ramã. Mardoqueu, de nobre estirpe e parente da rainha, foi chamado à presença do rei. Com um gesto de poder incontestável, Xerxes despojou-se do seu anel selo e o entregou a Mardoqueu. Esther, em sua sabedoria, nomeou Mardoqueu como administrador dos bens outrora pertencentes a Ramã. Porém, o coração dela ainda carregava uma sombra de angústia. Novamente, ela se prostrou aos pés do rei, implorando com lágrimas a revogação do plano malévolo traçado por Ramã. Ele então estendeu o cetro de ouro a Esther, que com sua súplica carregada de fervor se ergueu diante dele. Se o rei me conceder o seu favor e considerar no meu pedido justo, para anular as cartas que Ramã redigiu para exterminar os judeus em todas as províncias do império, como posso suportar ver o mal que recairá sobre o meu povo? Como suportarei a aniquilação da minha própria família? Xerxes então respondeu à súplica da rainha. Ramã foi enforcado e seus bens concedidos a Esther, pois ousou tramar contra os judeus. Agora escrevam outro decreto em meu nome, em favor dos judeus, da maneira que considerem apropriada, e selem com o anel real, pois um documento selado com meu anel é irrevogável.
O decreto concedia aos judeus o direito de se unirem, de se protegerem e de exterminar qualquer força armada que os ameaçasse. A cidadela de Suzã ressoou com alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria e honra. Muitos dos outros povos do reino converteram-se ao judaísmo. A coragem inabalável de Esther, a sabedoria de Mardoqueu e a justiça do rei teceram juntos um novo amanhecer para os judeus, uma era desprovida de sombra de Armã. Na grandiosa cidadela de Suzã, a valentia de uma rainha ressoou. Esther manteve-se inabalável durante o perigo. Em suas palavras carregadas de compaixão, ela evocou o favor do rei, quebrando as correntes de desespero que ameaçavam seus irmãos e irmãs. Mardoqueu, uma vez humilhado, agora erguido à grandeza, carregava a justiça de suas mãos, com o selo real do rei. Ele se tornou o protetor de seu povo, escrevendo decretos de liberdade e justiça, enviados como mensagens de esperança para todas as províncias do império. Xerxes revelou a majestade de sua justiça. Seu cetro dourado estendido para Esther, o anel-selo entregado a Mardoqueu, ele mostrou que o poder pode, de fato, curvar-se diante da justiça, e que a soberania não é cega compaixão, que um rei pode ser fonte de salvação para um povo oprimido. Os judeus, libertos da sombra da morte, encontraram no decreto real uma nova vida. Eles se uniram, fortaleceram-se e protegeram-se. Celebraram em cada província, em cada cidade. No final, a verdade e a justiça prevaleceram, mesmo quando enfrentadas pela mais sinistra das tramas.